Oi, povo abençoado de Deus, shalom pra todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, eu postei aqui recentemente, né, no Shorts, sobre a serra Tico-Tico que eu comprei. E eu fiz vários testes com ela, em várias madeiras diferentes, também pra eu pegar o jeito com ela, né, porque, tipo, é a primeira vez que eu mexo com uma serra mais profissional, vamos dizer assim. Essa que eu perdi, gente, uma peça de madeira inteira. E eu fiquei muito triste, muito chateada, porque até eu pegar intimidade, até eu entender, eu não só estraguei peças velhas, como essa também acabou não dando muito certo. Mas o que acontece? A partir de agora, eu vou começar a fazer... Porque tem bastante coisa pra fazer. Então, tipo assim, fiquem do outro lado, me mandando boas energias pra que eu consiga fazer as coisas aqui também, né? E é isso. Ai, gente, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu me olho. Não sei se vocês também são assim, eu fico, meu Deus. Se eu prendo o cabelo, tá feio, se tá solto, tá feio, não sei. Mas enfim, né, no vídeo não é esse caso. Aí, o que acontece? Eu fiz algumas mudanças aqui, no closet. E eu quero mostrar pra vocês alguns erros e alguns acertos. Gente, os erros foram bem grotescos, né? Achei que já era uma profissional e fui tentando fazer, fui enfiar a cara e acabou não dando muito certo, também entre aspas, mas eu quero mostrar pra vocês qual era a intenção do projeto, tá bom? Então, deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, algumas mudanças. E depois Bom, gente, começando por aqui, né? Como vocês mesmos sabem, essa daqui é um guarda-roupa que nós fizemos do zero, né? Não ficou assim perfeito, mas tá me atendendo bem aqui. A única coisa que eu não gosto, que eu falei pra vocês no outro vídeo, é essa questão dessa poluição visual que tem ali no alto, né? Entre os cobertores mais velhos e os travesseiros, caixas eu não tinha onde colocar, então tive que colocar onde coube. Então, futuramente, eu pretendo, né, comprar aí uma caixa organizadora pra colocar tudo fechadinho, bonitinho, porque eu quero muito uma cama baú, né? Eu já falei isso em outros vídeos também, mas como eu não tenho, então vai ficar, por enquanto, nas caixas organizadoras, até Deus me abençoar e eu conseguir comprar uma cama nova para meu filho e automaticamente, né, também fazer uso do baú da cama. Então, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês, né? Aqui, como vocês bem sabem, tem os seus defeitos, tem os seus erros, né? Aqui nós não utilizamos, gente, por medida, por medição. Então, cada nicho desse aqui deve ter uma medida diferente. Mas o que acontece? Aqui, nessa aqui, nós usamos já algumas coisas que tinha na peça, como esses suportezinhos, né? Então, a gente foi usando algumas coisinhas que já tinham como guia. E aqui nós colocamos alguns Lzinhos, né? Como vocês podem ver ali, ó. Menorzinho, porque essas madeiras já vieram cortadas, não fomos nós que cortamos, ela já veio assim. Então, pra mim, ficou até bom um nicho maior aqui pra eu colocar as minhas botas e ali também as mochilas mais altas. E eu fiz desse lado também. Mas aqui já tem vários defeitos e eu quero mostrar pra vocês que nem tudo são flores. Aqui em cima, como vocês mesmos podem ver, ó, ela ficou menor, essa peça. Ela ficou menor do que o guarda-roupa, mas era a única peça branca, gente, que eu tinha aqui. Então eu não tinha muito o que fazer. E eu coloquei, né, ela aqui na medida de uma prateleira dessa, que eu acho que é a primeira de cima, que é a mais justa que eu tenho. As demais são prateleiras de corte de madeira, então elas acabaram ficando menores, né? E por conta dessa prateleira aqui ser a prateleira guia, então todas elas estão um pouquinho mais soltas. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses L's que parecem tipo uma cadeirinha. Então eu peguei um L que ele é um pouquinho mais comprido na parte de cima, como vocês mesmos podem ver, ó. E eu tô usando elas como suporte das prateleiras. Por que eu coloquei elas? Porque elas são um pouquinho maiores do que aquela que tá do outro lado, que é de 2 furos. Essa aqui é de 3. Então acaba sustentando melhor por conta, ó, da folga das peças. Então, essas pecinhas acabam sustentando melhor elas com as folgas. Aí o que eu fiz? Isso daqui, pelo fato dela ser menor, tava me incomodando de um jeito, gente, que eu falei, e agora? Aí eu coloquei aquela bolsa pra dar uma disfarçada, né, até ela tá do lado contrário das outras, essa daqui que tá lá no fundo vai sair. Eu não tenho muita bolsa, como vocês podem ver, eu não sou muito acumuladora nessa parte, isso aqui são tudo coisas que eu ganhei, eu mesma raramente compro alguma coisa. Eu acho que eu comprei essa bolsa aqui há muitos anos atrás, quando ela tava super na moda, eu gosto muito dela porque ela é de cor original, e as outras foi tudo ganhada. Aí eu comprei essa aqui também numa loja de artesanato. Sou apaixonada por ela, gente. Mas eu usei ela 2 vezes, que foi numa ocasião especial de casamento. Depois eu nunca mais usei. E essa aqui eu ganhei da minha mãe. E essa aqui eu ganhei do Romance, que também é uma carteira da All Star. Eu comprei um All Star e comprei a carteira porque eu sou apaixonada. Essa daqui é uma bolsa da Louis Vuitton. Eu ganhei de presente também. E são as únicas coisas que eu tenho. A maioria é tudo ganhado, né? Então tá tudo aqui. E aí o que eu fiz? Eu fiz essas prateleiras com uma medida, eu acho que entre 28 e 30 centímetros de largura. E a profundidade é a mesma dessa daqui, onde cabe, né, 4 pares de sapato. Agora, a parte de baixo, gente, eu ainda preciso colocar algumas prateleiras. Por que eu não coloquei ainda? Primeiro que acabou o Lzinho, né, pra eu colocar. E segundo, que eu preciso pegar intimidade suficiente com a serra Tico-Tico pra cortar essas peças menores. Porque as grandes já ficaram torto.
Só não dá pra ver muito bem porque elas estão parafusadas lá atrás. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que elas ficam. Coisa de reaproveitamento não fica perfeito, gente, então tem que fazer. Ó, aqui dá pra vocês verem que o corte tá torto. Então eu quero mostrar pra vocês, né, os acertos e os erros. E ela tá parafusada lá atrás. Então é o que tá dando sustentação. Aí olhando assim, ó, nem parece que ela tem aquele defeito lá em cima, né, na realidade. Mas olhando desse lado, já dá pra ver que ela tem aquela abertura, porque é uma peça de um comprimento menor. E eu acho que o corte também acabou ficando torto. O que que eu pensei? Em colocar uma prateleira, no caso dessa daqui, lá em cima, né, aqui nessa junção, pra ela poder tampar aquele buraco, aquele vãozinho que ficou. Mas o que que acontece? Ela também ficou um pouquinho mais larga. Deixa eu ver, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, gente. Que a largura do guarda-roupa. Então eu já não vou conseguir fazer isso. Então eu coloquei aquelas duas bolsas lá pra poder dar o suporte e disfarçar. Tanto que ela tá até do lado contrário, né? Pra poder dar uma disfarçada até eu fazer o resto dos nichos aqui e ver o que que eu vou fazer depois. Um outro erro, mas a intenção era boa, né? É o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse caso aqui. Aqui só tinha essa prateleira de cima. E essa de baixo, eu sempre quis fazer uma prateleira móvel. Então, assim, até então, nós tínhamos a intenção de, quando foi pra fazer um cabideiro aqui, né? Daquela que você puxa e vem com trilho e tal. Aí eu tinha esses trilhos telescópicos, não sei se é assim que se chama, e eu queria fazer essa prateleira para poder colocar alguns calçados lá. Então ela ficou assim. Ela ficou menor, né, do que a de cima, mas essa já era a intenção de deixar ela um pouquinho menor para ela poder encolher lá dentro. Porém, eu vou mostrar para vocês os defeitos. Eu não gostei, gente, dessa aparência. Por quê? Eu não tenho intimidade ainda com a serra tico-tico e pelo fato de eu não saber muito bem cortar, eu já tava me achando uma marceneira e fui lá e fiz, mas olha como ficou. Ela ficou completamente torta em alguns pontos. E pelo fato dela ter ficado com corte torto, como aqui também dá pra ver, ela ficou muito robusta e ficou sobressaindo, então parece que ela tá completamente desnivelada. Não gostei do resultado, gente, de verdade. Eu quis fazer com essa madeira, porque essa madeira é quase da mesma cor, né, da tonalidade do guarda-roupa, e ela faz parte dessa peça aqui. Então eu achei que combinaria, mas no entanto eu vou ter que tirar ela daí. Porque assim, a ideia em si é legal, mas a execução não foi das melhores, então acabou dando esses defeitos. Então a ideia, gente, foi legal, mas a execução não saiu das melhores, né? Como vocês mesmos podem ver. Então ela ficou com esse defeito no corte da madeira, ficou com os defeitos também naquela madeira do guarda-roupa, né? A intenção era fazer com que ela ficasse igual ao outro lado, mas como o outro lado foi cortado com a serra... Não foi com a serra tico-tico, gente, foi com a Makita. Então o corte acabou saindo até melhor, porque era até uma lâmina novinha e acabou dando um corte bonito até nas peças. Claro que elas têm bastante defeito, que eu preciso comprar ainda fita de borda, preciso envelopar, então tem várias coisas que eu tô pretendendo fazer, mas tudo demanda tempo, né, gente? Aí fica complicado. Então, algumas coisas que eu fiz, algumas alterações são essas. Vou fazer outras e vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, tá bom? Inclusive eu tô mexendo na sala agora, tô desmontando aquela peça que eu tinha na sala, já desmontei ela por completo, né? Vou deixar a foto aqui pra vocês verem o que eu tô falando. E eu quero fazer um aparador pra minha copa. Não sei se vai dar certo, mas eu não vou saber se eu não tentar, não é mesmo? Então é isso, gente, na vida tudo é uma tentativa. Se não der certo, pelo menos você não cruzou os braços e não ficou esperando nada cair do céu, acabou dando super certo ou dando tudo errado, mas você vai poder dizer, eu tentei. Então é exatamente isso que eu tô fazendo, sabe? E eu gostaria de pedir pra vocês não desistirem do meu canal, não desistirem de mim. Eu sei que eu tô um pouco sumida, gente, mas é que eu tô tendo muitos problemas pessoais aqui, problemas da saúde, né, e problemas, enfim, quem aqui não tem problema? E
eu espero conseguir resolver em breve e as coisas se ajeitarem, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, se lembrando sempre, Deus é bom o tempo todo Deus é bom.